Após a avaliação inicial, serão atendidos os segurados considerados aptos ao programa de reabilitação profissional. Exatamente sobre isso que eu queria tratar com a doutora Fernanda no programa de hoje. Então vamos lá, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol, mais uma semana conversando sobre previdenciário. Reabilitação profissional, o que essa notícia traz? O INSS está realizando um mutirão, em torno de 37 mil pessoas estão aguardando na fila para que seja feita a reabilitação. Quando a gente fala reabilitação, aqui como o Beto acabou de dizer, o que significa isso? Se é de fato aquele serviço, aquele programa para incluir aquela pessoa na própria empresa, não necessariamente. O que a gente se traz do conceito de reabilitação? Vamos lá. O INSS, quando uma pessoa ela está recebendo benefício de auxílio por incapacidade temporária, que era conhecido como auxílio-doença, nesse decorrer, no ato da perícia, se verifica o quê? Se tem a possibilidade quais são o prognóstico dessa doença. E durante esse período, no final dela, o que o INSS tem que concluir? Que ou a pessoa de fato está incapacitada, e aí isso vai gerar não retornar ao trabalho, ou às suas atividades habituais, e isso vai gerar a aposentadoria por invalidez, ou vai fazer o processo de reabilitação para a pessoa trabalhar em outro local. E aí, o que é esse processo de reabilitação? O INSS vai fornecer cursos para aquela pessoa ser inserida no mercado. Então, curso de digitação, enfim, esses cursos básicos para a pessoa, já que a pessoa não consegue mais trabalhar naquilo que ela fazia, para ela ser reinserida no mercado, trabalhar em alguma função que ela consiga trabalhar. Aí tem uma lista de cursos que o INSS oferece para essa pessoa ter essa reinserção no mercado. Então, a reabilitação que a gente está falando aqui é essa disposição que o INSS tem com convênios e empresas privadas para treinar esse pessoal que não foi constatada uma incapacidade suficiente para gerar uma aposentadoria por invalidez e que vai cessar o auxílio-doença, e ele deve ser reabilitado para ele conseguir trabalhar em outra função. Então, resumidamente, é isso. Durante o processo de reabilitação, a pessoa continua recebendo o benefício dela. Então, isso é um procedimento feito ao passo em que a pessoa está recebendo o auxílio-doença, o auxílio por incapacidade temporária. E ali, como a notícia já diz, é o próprio INSS que vai convocar as pessoas que estão aptas nesse programa para esse encaminhamento para a reabilitação. Em cima disso também tem duas informações que eu gostaria que a senhora reforçasse. Há dois tipos de auxílio-doença, né? Um deles é auxílio-doença acidentário. Eu não tinha me atentado a esse fato. E o outro auxílio-doença previdenciário é destinado a quem sofreu uma doença ou um acidente que não tenha nada a ver com a relação de trabalho. Isso muda alguma coisa na avaliação do INSS? Na avaliação da concessão do benefício, a única diferença... Para a concessão, não. A diferença é que o auxílio acidente normalmente vai ter que levar o CAT, a comunicação do acidente de trabalho, e ele vai ser gerado, e ele só vai ser gerado se tiver silêncio causal, algo a ver com o trabalho, o auxílio doença acidentário. E, não sendo acidentário, vai ser chamado auxílio doença previdenciário. Na formalização, na análise da perícia, ela vai ser igual, vai ser o perito. Mas o acidentário se vai ter a comunicação do acidente de trabalho e aquele elo do nexo causal do acidente. Sim. Eu digo isso porque, um tempo atrás, figurava como um dos principais motivos de afastamento a questão da depressão, doutora. Tem como relacionar a depressão como uma manifestação que nasceu no ambiente de trabalho, ou a depressão pode ser simplesmente uma ocorrência do dia a dia desse trabalhador, professor? Olha, boa pergunta. Do meu ponto de vista, do que eu vejo a depressão como auxílio-doença previdenciária, nunca caracterizada como acidente de trabalho. Claro, aí precisaria desse nexo causal, daquele emprego da pessoa, daquele trabalho,
que gerou todos esses transtornos na pessoa. Mas eu acho difícil fazer um link entre a depressão, esse fator fisiológico da pessoa, e o ambiente de trabalho. No dia a dia, a depressão que eu vejo, que é bem comum, é relacionada ao auxílio-doença previdenciário mesmo. Hoje nós temos casos de burnout também, né? Burnout, como eles falam, né, doutora? Que aquele excesso de trabalho também pode causar uma depressão em função disso, né? Existem várias manifestações depressivas, né? Sim, que eu falo, estamos falando mais da depressão pura e simples, vamos colocar. Mas sim, se tiver um laudo médico, na verdade, para a gente considerar, ele não vai ser considerada como um acidente de trabalho. Mas sim, existe também o auxílio-doença ali em razão das ocupações profissionais. Se tivesse nexo causal comprovado, então através de documentação médica, psiquiatra, análise da CID, da CIF, da funcionalidade, todo esse elo comprovado, aí sim a gente pode tentar caracterizar para algo acidentário, mas vai depender da comprovação específica do caso concreto. Na maioria dos casos, ela acaba caindo no previdenciário mesmo. Isso muda alguma coisa? Muda, por exemplo, muda o local em que vai ser julgado. Os benefícios acidentários, a ação é proposta, ação judicial, na Justiça Estadual. O benefício previdenciário, ela ocorre na Justiça Federal. Então, são juízes diferentes que julgam essa espécie de benefício. E também valor do benefício. O auxílio previdenciário, a forma de cálculo ela é 60%, o acidentário é 100%. Então, a caracterização do nexo causal e do que nós estamos falando vai ter algumas diferenças de repercussão, primeiro no local em que vai tramitar a ação e qual juiz e competência que vai julgar. E também vai impactar no valor do benefício da pessoa. Importante a senhora ter esclarecido isso. Uma última pergunta, doutora. Por quanto tempo uma pessoa pode receber o auxílio? Existe um prazo para isso, doutora? Receber auxílio por incapacidade temporária? Cortou a fala. Tá. Na análise de documentação médica, no auxílio é uma incapacidade temporária, ela pode durar mesmo sendo temporária, por um longo período, não um período específico. Quando se faz o pedido de forma administrativa no INSS, existe uma possibilidade de fazer o pedido com análise documental, ou seja, tem a possibilidade de fazer o pedido com análise presencial ok, vai na perícia presencial, o perito vai fazer a perícia. Ou, em alguns casos, quando tem conformidade com a documentação médica, pode pedir para apenas analisar a documentação médica. Se a documentação médica não concede, não caracteriza esse direito, aí sim ele vai para a perícia presencial. O que eu estou dizendo? No benefício analisado de forma documental, ou seja, sem a perícia médica presencial, ele tem uma duração máxima de 6 meses. Agora, no presencial, não, ele pode ser gerado por mais tempo. Vai depender da doença específica da pessoa. Alguns juízes acabam usando esse prazo, concedendo normalmente por 6 meses, mas não é uma regra. Ela não tem prazo definido, determinado para a cessação do benefício. Sim, a hora que for constatada a capacidade ou a incapacidade. É interessante esse aspecto, tanto que tem por exemplo, né? Aí o perito que vai o perito que vai fazer esse prognóstico na data. Vou dar exemplo de ação judicial, por exemplo, introdução judicial, restabelecimento de auxílio-doença. Na perícia, o perito vai dizer a incapacidade X com previsão de alta em tal data, prognóstico tal. Um exemplo, 1 ano. Então, muitas vezes o juiz vai se pautar no parecer médico emitido pelo próprio juiz. No caso de auxílio por incapacidade temporária. Agora, tem benefícios que ficam mais tempo, isso vai depender muito da avaliação médica. Agora, quando não há prazo, análise documental, no máximo 6 meses. E, em alguns casos, quando não tem muito prazo definido, alguns juízes acabam colocando 6 meses por não ter o prazo, por fazer esse raciocínio e essa analogia desses 6 meses, que é o máximo concedido de forma administrativa.
Eu estou insistindo nesse ponto, porque nós já falamos sobre isso, inclusive, né? Eu fico muito surpreso quando o INSS quer forçar a, a alta de um segurado que ainda não tem condições para retornar ao seu posto de trabalho, e aí esse sujeito vai, em condições precárias, voltar a trabalhar. Isso é muito triste, viu, doutor? Sim, com certeza. Na verdade, a perícia administrativa nega muitos benefícios. O INSS ele tende a ser contra. Então, se vai muito pelo caminho judicial, porque a gente sabe que a perícia no INSS ela é uma perícia mais desfavorável ao segurado. Na justiça, é uma outra análise, porque é um outro perito, é o perito da justiça de confiança do juiz. Então, é um outro médico que está analisando, vai estar analisando essa incapacidade da pessoa. Agora, no INSS, em alguns casos, quando há a conformação médica do documento, isso é até concedido de uma forma mais tranquila. Se o próprio documento está certinho com a legislação, com os requisitos que o INSS pede, aqui tem alguns requisitos: estar legível, não ter rasura, ter a data, a previsão de durabilidade do benefício, constar a CID, ter o CRM do médico, enfim. Então, se estiver em conformidade com o que o INSS exige, essa documentação médica, sim, a INSS concede de forma administrativa. Agora, casos mais complexos que não têm essa conformidade, que o INSS fica negando, acaba caindo mesmo na justiça. E a limitação, a delimitação, muito vai entrar por base a doença específica, o perito e a análise médica da previsão dessa melhora ou não dessa pessoa ou do quadro médico dela em si. Muito bem, doutor. Doutora, mais uma vez, agradeço muitíssimo a sua contribuição. Uma ótima sequência de semana. Até a próxima. Obrigada, igualmente, até mais. Até semana que vem.